muito tempo. Eu trago um abraço dos irmãos lá do Novo Cruzeiro. Que os irmãos possam continuar orando. Eu sei que os irmãos têm orado por aquela congregação. Nós precisamos, carecemos das orações dos irmãos. Mas Deus tem dado graça. Deus tem levado um monte de gente para lá, irmãos. Na segunda-feira parece uma escola dominical. Muita gente lá no estudo que a gente faz na segunda-feira, à noite. E Deus tem inquietado o pessoal para ir aprender. E dia após dia, Deus tem chamado os irmãos ali que moram próximos. A gente tem feito um evangelismo todo sábado. E aí é difícil, né? As casas, as portas tudo fechadas, mas a gente sai batendo, encontra o pessoal na rua e aborda e dá uma palavra e convida. E Deus tem levado muitas pessoas para lá. Então, que os irmãos possam continuar em oração, porque nós carecemos muito. Mas vamos lá. Né? Essa noite foi me dado um tema pesado, irmãos. O desafio do ambiente acadêmico para os jovens cristãos. E é um tema delicado, muito delicado. E eu tentei procurar uma palavra assim que pudesse abarcar esse tema. E encontrei essas duas para que a gente possa meditar. E eu queria que você já pudesse abrir sua Bíblia. A primeira a gente vai ler Daniel, capítulo 1. Nós vamos estar lendo do 1 ao 8. Depois a gente vai ler 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Daniel, capítulo 1, do 1 ao 8. E já deixa aí no gatilho 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Siná, para o templo de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Agora vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 1. Só o versículo 5. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Lembro da sua fé sem fingimento,
a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Amém. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor, acabamos de ler a Tua palavra. Ó Pai, nesse momento, abre os nossos corações, abre os nossos ouvidos, abre a nossa mente, nos dá discernimento, Senhor, e fala, Pai, grandemente aos nossos corações. Usa-me como instrumento, Senhor, nas Tuas mãos, e que não saia da minha boca nada meu, mas, ó Pai, aquilo que Tu queres falar para a Tua igreja, Senhor. Eu não sei como se encontra cada um dos meus irmãos, mas Tu conheces, ó Pai. Por isso, Senhor, fala, toca no íntimo do nosso coração, Senhor. Nos abençoa, Pai, fica conosco. É assim que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes da gente passar aqui para a palavra, eu queria que os irmãos prestassem atenção, pelo menos ouvindo, porque não deu para gravar a imagem, mas aí eu queria que os irmãos pudessem ouvir. Eu trouxe um áudio, é um áudio pequeno, 2 horas e 10 minutos, mas a gente tentou resumir em 4 minutos e quase 5, e eu queria compartilhar com os irmãos, pedir aqui para a Bia botar aí o áudio. Preste bem atenção nesse áudio. A ciência, sim, mas num determinado momento, a ciência se assumiu como sendo o discurso legítimo, o discurso da verdade. Só que, como eu disse, eu acho que a ciência ela provoca mais crise existencial nas pessoas do que outra coisa. E a gente sabe disso. A gente que está na sala de aula, pelo menos eu que trabalho com um curso como de História, que é um curso que mexe enormemente na subjetividade das pessoas. A gente tem alunos que simplesmente vai embora porque não suporta, não suporta os questionamentos todos de suas certezas, de suas verdades, feitos no primeiro semestre do curso. Você já é confrontado com o questionamento de verdades e certezas muito arraigadas que você trazia desde a sua infância. E tem pessoas que não aguentam, vai embora, Outras ficam com muita raiva, a gente percebe que está com raiva, Quer dizer, eu sou um professor que acho importante quando o aluno fica com raiva, Porque aí ele vai pensar, Eu não só gosto de agradar o aluno, mas gosto também de incomodar o aluno, Quando o aluno vai para casa irritado, ele fica pensando em mim, no que eu disse, um bocado de tempo, aí ele é obrigado a refletir, ele precisa arranjar um argumento para me responder, e ele vai pensar. Isso é fundamental, pensar. Mas há pessoas que simplesmente não aguentam, Por quê? Porque a ciência é efetivamente questionadora e ela traz insegurança, incertezas, crises de identidade, crises de subjetividade. E muita gente prefere justamente o bálsamo da religião, que vai oferecer certezas, que vai oferecer verdades pretensamente eternas, inquestionáveis. E aí é onde está o perigo, porque a pessoa que está de posse da verdade definitiva, absoluta, é um perigo. É um perigo para uma sociedade democrática. Porque a sociedade só é democrática se a verdade estiver em debate, se ninguém estiver com a verdade definitivamente. A democracia se baseia justamente numa arena pública onde as verdades e as ideias são debatidas. Se alguém encerra a discussão porque tem a verdade, a sociedade democrática já dançou. Quer dizer, se você é portador da verdade, ou se você tem debaixo do braço o livro, o único que traz a verdade, você vai querer queimar todos os outros livros,
nós terminaremos tendo problemas, né? Nós podemos ter fogueiras de livros, porque se você tem o livro que tem a verdade, você não vai ler e o outro mais, não é? E vai ser difícil a gente, já é difícil, né? A gente convencer que o povo tem que ler, não é? Já é difícil. E quando a pessoa tem o livro que traz a verdade, então para que ler outras coisas? Né? Acabou. Quer dizer, olha, isso é um caminho para o obscurantismo, não é? É a dimensão obscurantista, não é? Das crenças religiosas, porque elas são dogmáticas. Ou seja, a religião se baseia em dogma, e dogma ou você acredita ou não. É uma questão de fé e, portanto, não está em discussão, não está em debate. Ora, o princípio básico da ciência é que tudo está em debate. Nada está definitivamente posto. Não é? Quem vem para a universidade ou quem vem para o campo científico e acha que em algum momento vai enunciar alguma coisa com validade eterna e para sempre, não é? E nunca vai ser contestado por ninguém, está no lugar errado. Não é? Exatamente por isso que o saber científico tem que ser público. Ele tem que ser público, ele tem que ser motivo de debate. Amém? Deu para captar aí as coisas? Prestaram atenção nesse finalzinho aí? Isso foi um seminário que eu participei. Aí não podia gravar, né, imagem. Aí eu gravei o áudio. Foi 2h10, irmãos. E esse seminário era tratando sobre a relação da ciência com o tempo atual. E esse professor, um currículo muito extenso, mestrado, doutorado, pós-doutorado, não sei o quê, um monte de coisa. E ele praticamente tratou 90% da palestra dele foi sobre religião. E aí foi, a todo momento, confrontando a religião com a ciência, com as verdades da ciência. E é por isso que isso aí já estava quase no finalzinho da palestra dele. Pena que era só uma palestra, a gente não podia debater nem fazer pergunta, porque se tivesse eu ia fazer algumas. Mas não podia, tinha que só ouvir. E aí, nesse finalzinho aqui, que foi o que eu quis que vocês pudessem prestar atenção, é que ele deixa bem claro que qualquer pessoa que tem uma ideia e defende uma verdade absoluta, a universidade, na ideia do professor, não é lugar para que essa pessoa possa estar. Porque a todo tempo na universidade existem várias verdades e as verdades são questionadas. Então, se a gente chega lá, e ele até diz, né? Se você chega lá com o livro, para não dizer Bíblia, né? Se você chega lá com o livro contendo a verdade, então a universidade não é lugar para você estar, porque lá é um lugar de muitas verdades. E aí, assim, é com base nisso que a gente precisa entender e pensar um pouquinho sobre esse desafio no meio acadêmico para os jovens que são cristãos. Agora, no dia 1º, né, de fevereiro, começaram as aulas aí na UFCG. Já o EPB ainda vai começar mais para frente ainda. Mas em outras universidades privadas já começaram também. E é aquela afã, aquela correria. E para o pessoal que passou agora no Enem, quem está se preparando para o próximo. E a primeira coisa que a gente precisa entender, irmãos, é que você ser aluno de universidade, ser um universitário, não é pecado. Não é pecado, não é errado você querer terminar seu curso superior, fazer uma pós, fazer um PhD. Não é errado. O problema é que a universidade ela é um campo minado. E o que a gente vê muito na universidade é uma palavrinha chamada medo. As pessoas têm medo. Não só os cristãos, mas quem não é cristão também tem medo. E um grande detalhe que acontece, principalmente nos últimos dias no meio da universidade, é justamente a faixa etária. A faixa etária
17, 20 anos, no máximo, 21. Aí o pessoal que é de 21 já está perto de ir embora, já está terminando o curso. E aí eu inventei de estudar. Aí na sala, irmãos, o mais novo sou eu. Só tem eu, o mais novo. O restante é tudo já de maior idade. Mas é complicado, porque é uma outra linguagem. Às vezes eu me perco ali no meio dos irmãos, do pessoal, eu já ia chamar de irmãos, dos irmãos lá da universidade. Me perco lá no meio dos colegas da sala, porque a linguagem é diferente, né? Eles conversam diferente. Às vezes eu fico tentando acompanhar e não consigo. Mas dá para entender. É quase como Libras para mim, né? Mas dá para a gente entender. Então, assim, a gente precisa entender que cada vez mais um grande número de jovens, cristãos, eles estão entrando nas universidades. Isso é notório. Muitos jovens cristãos têm entrado na universidade. E esse grande número de jovens, eles que professam a fé, e a gente tem visto isso refletindo nas igrejas. Se você observar aí há 20, 30 anos atrás, a grande maioria das pessoas que frequentavam igrejas eram pessoas de uma certa idade. Hoje a gente já vê uma grande variedade de jovens. Tem muitas igrejas que só tem jovens. Pouquíssimas pessoas de uma certa idade. Então a gente tem observado, e aí eu não quero entrar no mérito de dizer se aqueles jovens estão ali simplesmente por estar ou se realmente são cristãos. Ninguém vai discutir isso aqui. Mas a verdade é que realmente as igrejas hoje elas têm apresentado um grande número de jovens, muitos jovens. E quer queira ou quer não, essa realidade ela também traz um lado muito desafiador. Por mais que a gente veja um grande número de jovens nas igrejas e que esses jovens, quando entram na universidade, pelo menos deveriam professar a fé lá também, mas a gente desponta algo muito desafiador no contexto em que a gente vive. Eu trouxe uma pesquisa aqui, é uma pesquisa antiga, eu tentei procurar uma mais recente, mas não tinha esses dados, então eu preferi trazer essa antiga mesmo, ela é de 2011, do Instituto Barna, lá dos Estados Unidos, e pelo menos em 2011, certo? De lá para cá já faz um tempinho. E nessa época já existia esse desafio. E os números que essa pesquisa apresenta é o seguinte, ó. Primeiro, ela diz que vá gravando aí, certo? 1 em cada 9 alunos perde a fé quando entra na universidade e se torna ateu ou agnóstico. Então, 1 em cada 9, certo? Então, quando os alunos entram na universidade e às vezes não tem um alicerce tão firmado, a probabilidade é que pelo menos 1 em cada 9 se torne ateu. Aí, um outro ponto que a pesquisa traz é que 4 em cada 10, aí já nota que aumenta já o número, né? 4 em cada 10 deixam de frequentar a igreja, embora que ainda se considerem cristãos. Então, a primeira coisa que vai fazer, quando esses alunos que têm uma fé mais ou menos, é que, aos pouquinhos, eles já começam a deixar de frequentar a igreja. Terceiro, 2 em cada 10 assumem uma frequência irregular no templo, incertos de como relacionar sua fé com a sociedade e com o mundo. Então, para esses 2 aqui em cada 10, eles já começaram a ficar confusos em relação à sua fé, quando se deparam tanto com a sociedade em que ele vive, como com o mundo no geral. E o ponto 4 é que 3 em cada 10, criados na igreja, permanecem firmes em sua fé durante o tempo em que passam na universidade. Então, 30%, mais ou menos, dos jovens que entram nas universidades é que terminam a universidade sem abandonar a sua fé. É um número muito pequeno, né? Para a quantidade de jovens que são cristãos e que entram na universidade. E aí a pesquisa, ela tentou identificar alguns fatores que levam esses 30% a permanecerem ainda crentes.
E a primeira é que apenas uma minoria de jovens cristãos foi ensinada a pensar sobre questões de fé, de chamado e de cultura. Então, note que a pesquisa é no âmbito cristão, certo? Não é no âmbito não cristão, é no âmbito cristão. Então, diretamente em relação a esse resultado, nós, como pais, temos culpa. Porque se uma pequena minoria é que ela foi ensinada a pensar sobre fé, sobre chamado e sobre cultura, então é porque os pais não estão fazendo o dever de casa. Senão esse número aqui aumentaria. Ponto 2. Menos de um, não foi nenhum, menos de um, em cada 5, tem alguma ideia de como os seus interesses escolares e profissionais deveriam ser norteados pela Bíblia. Menos de um. E aí, às vezes, quando a gente pergunta assim, a Bíblia é a sua única regra de fé e prática, aí ele diz, é. Aí menos de um tem algum norte dado pela Bíblia. Ponto 3. A minoria não dispõe de mentores adultos, nem de amizades significativas com cristãos mais velhos, que possam orientá-los através de inevitáveis perguntas que surgem durante os estudos. E aí entra naquela questão de, geralmente o jovem ele procura se aproximar de outro jovem. Eles não procuram se aproximar de pessoas adultas, de pessoas com mais experiência, que pudessem instruí-lo em alguma área, principalmente quando eles entram na universidade. E isso, quer queira ou quer não, ele foi se perdendo ao longo do tempo. Eu me lembro que na minha época de juventude e adolescência, eu só gostava de conversar com gente de idade. Era tudo os tios que já eram de idade, muitos amigos que eu tinha era gente de idade já 3 vezes maior do que a minha. Porque não que o jovem da mesma idade nossa não tenha algo de bom, mas é porque a bagagem que aquelas pessoas que têm mais experiência têm para nos passar, e principalmente se essas pessoas são cristãs, é bem melhor. Então, para os jovens que estão aqui, que vão entrar na universidade, procure também se aproximar de pessoas de mais experiência, pessoas cristãs, né, de mais experiência, que possam contribuir para o seu crescimento na fé. Ele pode não entender nada do curso que você vai fazer, mas com certeza de fé ele vai entender. Então é interessante que a gente possa se aproximar. E aí, o resultado que essa pesquisa chega, ela diz que o ambiente universitário, ele não é o único motivador. Não é o único motivador para essa situação. Mas, na verdade, essa fragilidade, ela expõe a superficialidade da fé que é confessada por muitos jovens. Esse é o problema. É porque muitos jovens dizem ter fé, mas nem eles mesmos acreditam na fé que ele diz que tem. Então, quando esses jovens entram na universidade, com a fé lá embaixo, na primeira pancada ele deixa. Na primeira pancada ele deixa. E eu não estou dizendo que você vai ter que brigar com o pessoal, com o professor, com outro colega e tal, que de repente diverge dos seus pensamentos lá na sala de aula. Mas tem como você apresentar o Evangelho de forma acadêmica. Esse seminário que eu participei, um professor tinha pedido para que a gente pudesse ir e fazer um trabalho, que seria um resumo do que ele falou lá, e você apontar alguma coisa que você achasse correto ou achasse incorreto. Eu digo, pronto, e agora? Porque tudo que ele falou foi incorreto, na ótica cristã. Eu digo, vou ter que fazer, né? E aí eu fiz o trabalho, e cada ponto que eu revi esse áudio, daquilo que ele falava, que distorcia, eu ia lá e colocava e respondia com base na Bíblia, né? Para depois não dizer que era pensamento meu. E acho que deu umas 4 páginas.
E o problema é que eu não tinha como retroceder, eu tinha que entregar o trabalho, porque valia nota. E, de início, assim, eu sou sincero a dizer aos irmãos que, pensando como aluno, eu tive medo. Porque eu pensei, eu digo, na hora que eu entregar, com certeza eu já estou reprovado nessa disciplina. E era uma disciplina de matemática, mas eu pagar de novo essa disciplina era... Eu digo, não, tem que passar. E entreguei. E aí depois eu fui conversar com o professor, e aí? Corrigiu lá o trabalho. Ele disse, Evandro, o seu nem corrigi. Eu já botei a nota, eu digo, passei, passou, pronto, amém. Nem corrigiu. Possivelmente ele pode ter olhado, viu que não era aquilo que ele queria, mas como também eu participei lá, ele não podia me reprovar. Tinha que botar a nota, né? E aí, eu procurei o trabalho, mas não me lembrava de tanta coisa, eu ia trazer para ler alguns trechos aqui aos irmãos. Mas, enfim, a ideia é de que essa palavra medo, ela realmente, ela tem mexido demais com os alunos. Por serem jovens, de repente vem aquela ideia de perseguição, né, como a gente conhecia no passado, o professor vai lhe marcar, e aí eu não vou prosseguir. E aí vai relaxando, fica conhecido como um crente 007, que ninguém sabe que você é crente. Você entra e sai, e ninguém sabe que você é crente, porque você não fala. Você não tem atitude cristã, para se misturar com os outros, você acaba abrindo mão dos valores. E aí o tempo vai passando, e quando chega no final do curso, você já perdeu a sua fé lá atrás. E isso é delicado. E aí a ideia é de que muitos jovens, eles já ficam descontentes, mesmo antes de entrar na universidade. Jovens cristãos. Porque quando eles entram, a pressão é muito grande. Pressão de colega, pressão de professor, pressão de todo tipo de gente, para que você possa se enturmar, e aí é nesse clubinho que às vezes realmente você acaba se distanciando. E a ideia da universidade, ele fala também no seminário, esse professor, eles tratam muito dessa ideia de que a própria influência dos professores na vida dos alunos, e eles usam palavras assim. Um outro dia eu estava participando de uma apresentação lá na disciplina de sociologia, e foi uma aula falando sobre família, logo sobre família. E aí foi dito pela professora que hoje nós temos um outro modelo de família, que homem com homem dá certo, não tem problema, e mulher com mulher também dá certo e não tem problema. E a palavra que eles usam é: nós estamos aqui para desconstruir aquilo que você construiu e depois reconstruir dessa forma. E aí a professora, né, foi dando essa aula e tal, e no final abriu para, se alguém pudesse falar alguma coisa sobre a aula, ou contra ou a favor. E aí alguém tem alguma coisa a falar? Ninguém falou. Alguém tem uma coisa a contribuir? Ninguém falou. Na terceira, eu disse: eu tenho, professora. Pois não, pode falar. Professora, do que a senhora falou em relação à família, não se aproveita nada. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta, professora. A senhora tem pai? Tenho. A senhora tem mãe? Tenho. Imagine há 30, 40, 50 anos atrás, o seu pai tivesse conhecido um rapaz e a sua mãe tivesse conhecido uma moça, e os dois namoraram e foram viver juntos, o pai com um homem e a sua mãe com uma mulher. Pergunta, professora: a senhora estava dando aula aqui hoje? Porque como é que a senhora tinha nascido, professora?
se seu pai tivesse gostado de um homem, fosse morar com ele, e a sua mãe fosse morar com uma mulher. Então, infelizmente, o que a senhora está dizendo aí, que hoje o modelo padrão hoje de família é homem com homem, mulher com mulher, não se sustenta. Senão eu não estava aqui, a senhora não estava aqui, nenhum dos colegas estavam aqui. Então, é mais ou menos assim. Porém, vem o medo de perseguir, de ser reprovado, de pensar duas vezes. Mas eu usei a própria aula lá da professora. Eu não falei nada de anormal, né? E aí ela, vamos encerrar. Eu digo, bora, está na hora de encerrar. Então, os jovens cristãos, esses que são recém-admitidos nas universidades, eles deveriam estar preparados, mas não estão. Deveriam estar preparados, mas não estão. E aí a ideia é de que esse desafio ele se torna muito maior, porque tudo que é falado lá, ele vem travestido de ciência. E a ciência pode. E aí eles começam a desvirtuar as coisas, usando a ciência como essa ponte. Então, o cristão ele deve entender que o problema não é a ciência. Mas o problema é a filosofia materialista, naturalista, que é difundida demais na universidade. Essa ideia do iluminismo, a ideia do racionalismo, que a razão é o único meio de nós chegarmos ao conhecimento pleno. E é isso que é colocado lá na universidade. Aí imagina, você passa no mínimo 4, 5 anos, todo dia vendo a mesma coisa, porque parece que é combinado, irmãos. Todos os professores falam a mesma coisa. Se tiver algum cristão, ele também não diz que é, um 007 também. Mas ele fala da mesma coisa. Aí imagina, 5 dias da semana, durante 4, 5 anos, você sendo bombardeado com as mesmas coisas, Como é que você chega no final? Será que você chega em pé, firme, se você realmente não tiver convicto? É complicado. E aí, a gente precisa entender que, como o problema não é ciência, existem muitos cristãos, às vezes cristãos protestantes e outros tipos de cristãos, que foram cientistas conhecidos. Eu coloquei alguns. Pasteur, Newton, Kepler, Einstein. Tem alguns aqui ganharam prêmios Nobel de Física. E todos eles eram cristãos. Eles, de alguma forma, criam em Deus. Porém, chegaram onde eles chegaram. A gente conhece muitos, né? As histórias de alguns. Então, a gente precisa entender que fé e ciência podem caminhar juntos sem problema nenhum. Desde que nós, como cristãos, nós não venhamos a abrir mão da nossa fé. Certo? Aí, pensando um pouquinho no texto que a gente leu, pensando em Daniel, qual foi o contexto lá de Daniel? Daniel e os seus 3 amigos, eles foram convocados para trabalhar na corte do rei Nabucodonosor. E é interessante que, quando a gente lê esse texto aqui, a gente viu aí que eles foram instruídos a passar 3 anos sendo ministrados sobre a língua, sobre a cultura, sobre o conhecimento ali da Babilônia. Aí eu pensei o quê? 3 anos é quase uma universidade, né? Então Daniel passou por uma universidade para tentar desconstruir aquilo que ele havia aprendido por ser um crente. E a primeira coisa que foi dado lá como ordem para o chefe dos eunucos em relação a esses 4 jovens, a primeira coisa que foi dado foi o quê? Mudar o nome. E essa mudança de nome não é simplesmente, vamos dar um nome aqui a ele, não. A ideia da mudança do nome era de tentar apagar todo o passado desses 4 jovens. Desconstruir o passado deles. Desvirtuar de onde eles vieram, no que eles criam, a fé que eles acreditavam, o Deus que eles criam. Então a ideia foi de apagar, dar um delete lá e apagar
o passado de Daniel e dos seus 3 amigos. E aí, se a gente observar aí os nomes, e como é interessante, é que Daniel, o nome Daniel, significa Deus julgou. Porém, quando há essa mudança no nome de Daniel para Beltesazar, a ideia é de que o significado é Senhora, proteja o rei. É algo assim, é algo para lhe colocar embaixo mesmo, né? Para lhe destruir mesmo, para fazer com que você passe vergonha. Então imagina, você tirar o nome, né? Deus julgou, ou Deus é meu juiz, e colocar como Senhora proteja o rei, imagina. O nome de Ananias é Yahvé tem sido gracioso. E aí, quando passou a ser Sadraque, olha o que é que significa Sadraque. Estou com muito medo de Deus. Quer dizer, algo para afastar mesmo a origem, para afastar todo tipo de fé, todo tipo de crença de mais um jovem. Misael, por exemplo, quem é como Deus? E aí ele recebeu o nome de Mesaque, que significa sou de pouca valia. Tem uns tradutores que dizem desprezado, desprezível. Ou seja, esse jovem aqui não vale nada. Azarias, Yahvé ajudou. E aí ele colocou Abednego, servo daquele que brilha, Nebo. Nebo era um deus, em que eles lá cultuavam. Então, esse Nego, que seria de nego, né, Abednego, era uma variação hebraica do nome babilônico do deus Nebo. Então, por isso que ele transforma em Azarias em Abednego. Então, primeira coisa, muda a identidade desses jovens. E a ideia de instruir esses jovens na cultura e no conhecimento babilônico era justamente para apagar tudo da vida deles e a partir de agora eles serem novas pessoas. E é interessante, irmãos, que esses nomes com a terminação El, que a gente viu aí, como Daniel, por exemplo, Misael, eles tinham uma ideia que era levada a Elohim, esse El de Elohim. Então, a ideia lá do nome era sempre levando aqueles jovens, quando tinham esses nomes que geralmente terminavam em El, a algo que lembrasse o Senhor Yahvé, o Senhor Elohim. E já a prática da Babilônia era justamente mudar esses nomes sempre para Bel, como no caso de Daniel, que foi Beltesazar. E esse Bel, ele era uma variação do nome Baal, do deus Baal. Então, sempre os babilônicos, eles faziam essa interação de um nome para com o outro, mas sempre apontando para os deuses em que eles depositavam toda a sua fé. Então, por isso que a providência foi justamente essa. Vamos logo mudar o nome do pessoal, para que eles possam se parecer com um da gente, aplicar esses 3 anos aí na universidade lá, e vamos colocar ensiná-los a toda a nossa cultura, todo o nosso conhecimento, para que após esse tempo, eles agora possam servir o rei de uma forma mais completa. Porque agora eles estariam 100% inteirados de tudo que acontecia lá naquele contexto. E aí, pensando assim, como é que a gente pode extrair algumas lições para a nossa vida? E aí é onde está a parte mais interessante. E aí, para os jovens que estão aqui, e é isso que precisa que cada um de nós possamos ter isso na nossa mente, e aos pais que estão aqui, porque se eu fosse falar só do contexto acadêmico para os jovens, então de repente você podia estar aí sentado e dizer, não, mas eu não estudo mais na universidade, então para mim não vai servir de tanta coisa, mas vai. Para nós que somos pais e temos filhos na universidade, ou você que é pai
e que ainda seu filho não entrou, desde agora você precisa entender que já tem responsabilidade. Não é simplesmente quando seu filho entrar, daqui a 10 anos, 15 anos, não. É a partir de agora. Então, essa responsabilidade, ela recai sobre a minha vida, sobre a sua vida. E quais lições a gente pode aplicar? Primeiro, para os jovens, né? No contexto de Daniel, primeira coisa é, permaneça firme em Deus. Olha o que é que diz aí o versículo 8. Acompanha aí, em Daniel, versículo 8, diz assim: Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Então, na verdade, essa ideia aqui de não se contaminar, quando ele diz aí sobre com as finas iguarias do rei, é que nessas finas iguarias do rei, existia uma grande probabilidade de que muitas comidas, primeiro, não eram permitidas para quem era judeu, e também muitas comidas eram oferecidas a ídolos. Então imagina Daniel e os seus 3 amigos comendo alguma comida que de repente fosse oferecida aos ídolos, ou que eles fossem proibidos de comer. Então, por isso que ele resolveu, é dito aqui, ó, Daniel resolveu. Não foi ninguém que chegou para Daniel e disse: ó, Daniel, faz assim, faz assado. Não, Daniel resolveu. O primeiro passo foi dele, porque ele olhou para o Deus em que ele cria, a fé que ele tinha e a segurança que ele tinha em Deus, não nele. Então ele resolveu não se contaminar. E aí, um outro aspecto aqui que também diz, no versículo 8, é que nem com esse vinho que era oferecido. Porque o vinho, se a gente vê se eu não me engano, é Provérbios 21, capítulo 20, versículo 1, diz que o vinho que é uma bebida forte, ela deixa você meio alvoroçado, uma bebida alvoroçadora. Então imagina Daniel tomando esse vinho e perdendo a noção, fazendo coisas que não deveria fazer. Então por isso que resolveu Daniel a não se contaminar. Então, para os jovens, permaneça firme em Deus. Não é no conhecimento que você tem, não é no dinheiro que você tem, não é na família que você tem, não são nas influências que você tem, mas permaneça firme em Deus. Uma segunda lição: para aqueles que permanecem firmes, Deus concede misericórdia. A gente não leu o versículo 9, que a gente leu até o 8, mas vamos ler o versículo 9. Ele diz assim, ó: e Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Então, pela atitude de que Daniel resolveu não se contaminar, e aí imagina na cabeça de Daniel quais poderiam ser as consequências. Ele poderia ser morto, ele poderia sofrer qualquer outra coisa, mas ele em nenhum momento ele titubeou da sua fé, em nenhum momento ele fraquejou, em nenhum momento ele negociou a sua fé. E ele foi para as últimas consequências. Se fosse morrer, com certeza ele morreria. Então, só que, pelo fato de que ele ter confiado em Deus, o versículo 9 diz que foi Deus que concedeu misericórdia e tocou no coração do chefe dos eunucos. E aí o chefe dos eunucos entendeu, e aí se a gente fosse ler o restante aqui, Daniel faz um pedido para que ele comesse só legumes. E pediu um prazo para que ele pudesse fazer esse teste. E Daniel, só em comer legumes, junto com seus outros colegas, ficou mais corado, mais robusto do que os outros que haviam se contaminado com aquilo que o rei oferecia. Então, para aqueles que permanecem firmes, Deus concede misericórdia. Então, não tenha medo lá na universidade. Se for para falar alguma coisa, fale, abra a boca, fale. E Deus vai conceder misericórdia.
Deus não vai deixar que você seja reprovado, a não ser que realmente você não tenha estudado. Mas não fique com medo, não tenha medo, encare. Né? Você não está falando de um livro qualquer, como o professor disse, o livro, mas nós estamos falando da Bíblia. Estamos falando daquilo que nós entendemos que é a nossa fé de regra e prática. E uma terceira lição para os jovens ainda, e é a última dos jovens, é que para aqueles que permanecem firmes, Deus concede bênçãos e dons espirituais. Olha o que é que diz aí o versículo 17, que a gente também não leu, mas diz assim: ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Olha o que é que ele diz agora de Daniel. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Então, Deus, ele concede bênçãos, porque quais foram as bênçãos aqui dos 4 jovens? Eles permaneceram vivos, eles não morreram. E dentre essas bênçãos, apareceram alguns dons. Quais foram? Conhecimento, inteligência, o de Daniel de revelação, de todo tipo de visão, de sonhos. Porque isso não era de Daniel. Por mais que ele tenha aprendido lá a cultura, o conhecimento lá da Babilônia, mas a fonte de conhecimento de Daniel e dos seus amigos era de Deus. Era Deus que enchia cada um deles de conhecimento e de inteligência. Porque no final, Deus é quem deve ser glorificado na nossa vida. Então, para aqueles que para aqueles que vão entrar na universidade, o final não é você receber o seu canudo. Não estou dizendo que é ruim, não, é muito bom. Porém, a gente precisa entender que aquilo ali, que foi Deus que nos segurou durante 4, 5 anos, com tantas lutas, com altos e baixos, mas é que no final aquele canudo deve ser para honra e glória de Deus. Não é para mim ou para você. É porque no lugar de tudo isso tem que estar Deus em primeiro lugar. E não as outras coisas, mas Deus em primeiro lugar. Aí vamos agora para os pais. Primeira lição para os pais, já a gente termina. Primeiro, aí lá no texto agora de 2 Timóteo, vamos para lá. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Primeira lição: vivam e desfrutem a fé sincera, a fé sem fingimento. Versículo 5, a parte A, diz assim: lembro da sua fé sem fingimento. Irmãos, da mesma forma que muitos jovens, o que a gente viu na pesquisa, se dizem cristãos e quando entram na universidade, às vezes não aguentam o primeiro round e já abandonam a sua fé, infelizmente tem muitos pais que agem assim também. Porque nós precisamos entender, e eu creio que os irmãos sabem disso, é que na igreja, eu já disse isso aqui outras vezes, vou repetir, na igreja é o melhor lugar para a gente ser cristão. É ou não é? Porque aqui, na hora de louvar, todo mundo louva. Na hora de levantar as mãos, todo mundo levanta. Na hora de orar, todo mundo ora. Se espera que todo mundo ora. Na hora de ler a Bíblia, naquele texto lá, todo mundo lê. Aí no final a gente dá a paz do Senhor. A gente dá a paz do Senhor na entrada e na saída, né? Então aqui o ambiente já proporciona isso. Ninguém está gritando, ó. Silêncio total. O ambiente nos proporciona isso. O problema é quando a gente sai daqui. Então, para muitas pessoas, para muitos pais, aí aplicando aqui aos pais, nós só somos crentes aqui. Lá fora não. Infelizmente, irmãos. E aí essa ideia de que a gente precisa desfrutar da fé sem fingimento, que foi essa mesma fé que Paulo observou na avó e da mãe de Timóteo, deve ser assim na nossa vida também. A nossa fé, ela deve ser sincera. Ela não deve ser com um fingimento. Porque eu até posso enganar o irmão.
Ou a gente não tem capacidade de enganar o outro? Tem. Eu posso enganar o irmão durante a minha vida toda. E Deus? Será que eu tenho essa capacidade de enganar a Deus? E quando a gente começa a viver uma fé sincera, a gente precisa observar que as bênçãos de Deus a gente já começa a desfrutar aqui, agora. Nós estamos com saúde, nós estamos aqui respirando, não tem ninguém aqui com um balão de oxigênio aí do seu lado para poder respirar. Você pode ter dinheiro ou não, não interessa. Deus dá pelo menos um cuscuz para você comer todo dia, um pão, um café. Deus tem sustentado nos mínimos detalhes a mim e a você. Então nós já desfrutamos da presença de Deus e na fé em que temos em Deus agora. Então precisamos entender que não podemos viver essa fé fingida, uma fé de mentira, uma fé da boca para fora. Se a gente for pegar a Bíblia e ler todinha, a gente vai ver tantos exemplos de pessoas que só professavam, principalmente no Antigo Testamento, professavam algo, sabendo que era mentira, e Deus lá fazia o quê? Fulminava, irmãos. Você já parou para pensar, se hoje, aqui, agora, dia 7 de fevereiro de 92, se Deus fosse fulminar alguém que estivesse com uma fé fingida, como é que seria? Igual lá no Antigo Testamento. Pronto. Aí parece que a gente esquece. Não, Deus foi assim só lá. Hoje mais não. Hoje não tem problema não. Aí a gente esquece que a gente adoece, que pode ser uma doença que a gente não volte mais. Mas parece que a gente, né, é muito fácil de esquecer. Não, isso só acontece lá atrás. Aqui a gente está na graça. O negócio hoje é a graça. Não, irmãos. Deus nunca muda. Deus nunca mudou. Ele foi, é e sempre será. Então que a gente possa pensar nessa lição. E a segunda e última, para os pais ainda, é que é nossa responsabilidade de instruirmos nossos filhos no caminho do Senhor. Aí a parte B do versículo 5 diz assim, falando, eu vou ler tudo para ficar mais fácil de entender. Lembro da sua fé sem fingimento. A parte B. A mesma que, primeiramente, habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Então, antes de habitar essa fé em Timóteo, habitou na avó, depois na mãe e depois chegou nele. Mas imagina se a avó negligenciasse a mãe, essa fé. Possivelmente, não é querendo limitar Deus, lógico, mas possivelmente ela podia não conhecer nada e automaticamente não passar para o seu filho. Mas primeiro habitou na avó, e para muitas avós que estão aqui, de repente, seu filho já tem um curso superior, mas seu neto ainda não. Então, recai sobre vovó e sobre vovô também a responsabilidade de ensinar o seu netinho no caminho em que ele deve andar. Então, primeiro habitou na avó, depois habitou na sua mãe, e Paulo tinha certeza que também essa mesma fé habitava no coração de Timóteo. Então, que essa palavra, irmãos, ela possa, primeiro, aos jovens, encorajar os jovens que estão entrando na universidade em ser firmes, convictos, porque você não serve a um Deus com D minúsculo, mas você serve a um Deus que é maior do que qualquer universidade do planeta. Então, seja firme, encare, não tenha medo não, vá para cima, né? Se for para confrontar, confronte. Por mais que eles digam, prove, eu digo, não tem que provar não, está aqui na Bíblia, e aqui é fé, é crer, assim como eu creio. E confronta os professores. A maioria dos professores lá que eu tenho, eu já preguei para, pelo menos da maioria dos que já me deram aula, já preguei para tudinho. Tem uns que eu tenho no WhatsApp, mando mensagem. Às vezes os cultos daqui eu mando para eles. Se eles assistem ou não, não tem problema, mas eu mando. Quando eu chego lá, eu digo, e aí, professor, viu lá o vídeo? Tem uns que dizem, gostei, Evandro.
fica por ali e tal. Quer que eu mande mais? Mande. E eu mando. Então, aos pouquinhos, a gente vai pregando. É a nossa missão, pregar. Então, não tenha medo, seja filho. E para as vovós, para os papais, para os vovôs, ensine. Ensine seu filho, ensine seu neto. Porque é o maior ensino que nós podemos deixar. Não é legado de dinheiro, de empresas, de não sei o quê, e tal, de impérios e tal. Não. O maior legado que a gente pode deixar para um filho, para um neto, é o conhecimento da palavra de Deus. E sermos exemplos, né? Porque não adianta só falar, mas não viver. Que o Senhor possa aplicar a sua palavra aos nossos corações.